Porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse é um dos versículos assim que eu mais amo. Porque quando tudo dá errado, quando tudo acontece ao contrário daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente queria que acontecesse, é isso que me vem à mente. Não importa o que está acontecendo, eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. E nem sempre o que Ele quer é o que eu quero. Então é muito claro quando você entende isso. Porque nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Deus sempre quer pra gente o quê? Aquilo que é bom. Qual é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus? Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas às vezes a gente não consegue entender. Ou às vezes a gente não consegue aceitar. Porque se Deus permitiu, ou se Deus fez com que aquilo acontecesse, ou se aquilo simplesmente aconteceu, foi por causa da permissão de Deus. Foi porque Ele queria assim, porque assim seria melhor. Nem tudo que seu filho pede você dá, ainda que às vezes pareça simples, normal. É ou não é? Porque se eu der tudo que meu filho pedir, eu vou estragar. E nós somos quem? Nós somos o quê? Filhos de Deus. Deus, Ele não iria fazer, não gostaria de nos estragar. Então, às vezes, Ele permite coisas, circunstâncias acontecerem para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Aí você conversa com uma pessoa que deixou de vir na igreja. E você pergunta para ela assim: por que é que você deixou de vir na igreja? E geralmente a primeira pergunta a primeira resposta é: muitas lutas. Mas não teria que ser ao contrário? As muitas lutas teriam que fazer eu me aproximar de Deus. Eu me apegar mais a Deus. Eu estar mais próximo de Deus. Porque tudo acontece para que eu me volte para Deus. Se está tudo bem, eu tenho que agradecer a Deus. Se as coisas não estão indo bem, eu tenho que buscar que venha se consertar diante de Deus. É tudo tão simples e tão claro, mas as pessoas gostam de dificultar. Então, eu vou focar aqui, vou voltar para cá, senão a gente vai se estender demais. Então, quem Deus é para você? Essa pergunta você vai ter que responder para você mesmo no final do culto. Quem verdadeiramente Deus é para você? Mas hoje eu vou responder aqui para vocês com 12 passagens. Quem você é para Deus? O que Deus acha de você? Quem você é para Deus? O que Deus espera de nós? Amém? Então vamos lá. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Você é o quê? Imagem de Deus. Quem olha para você vê Deus. É muito legal quando meu marido fala sobre isso, que se eu colocar a minha filha aqui do meu lado, a gente não precisa nem ficar dizendo que é mãe e filha. Vocês vão ver que ela parece muito comigo. E somos assim, nós e Deus. Quando o diabo, quando o mal olha para você, ele vê Deus. E ele tem tanto ódio de Deus, o diabo tem tanto ódio de Deus, que ele não poderia te amar. Ele quer fazer de tudo para tentar nos destruir. Então, quando eu passo por lutas, é simplesmente o diabo querendo se vingar de Deus. Faça as contas. O diabo querendo se vingar de Deus.
Só que Deus vai permitir que nós venhamos perecer diante de uma luta que nem é nossa, é entre eles. Mais uma. 2. Deus lhe criou, Salmo 139:13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes desde o ventre da minha mãe. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Deus te escolheu, Deus te fez, Deus permitiu que você estivesse aqui. Ele te trouxe até aqui. Lembra lá na escola, quando a gente aprende, quando acontece a inseminação, são bilhões de espermatozoides até chegar ali? Pois é, no meio desses bilhões, você foi o escolhido. Então, você não é um acidente, você não está aqui. Quando a pessoa fala, Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? O que você está fazendo nesse mundo? Eu te coloquei aí. Se Deus pudesse nos responder, eu te coloquei aí. A minha imagem, a minha semelhança, eu escolhi que você estivesse aí agora, para ser minha testemunha. Então você não está aqui por acaso, você não caiu, não chegou no mundo de paraquedas. Ai, foi um acidente, ai, meu pai, minha mãe, sabe? Não! Ele escolheu você, ele fez, ele decidiu que você estaria aqui. Consegue entender? 3, Mateus 30. Deus se importa com você. Aí olha o cuidado de Deus. Até os cabelos da tua cabeça estão contados. Ele se importa com cada detalhe. Tem pessoa que tem adoração pelo seu cabelo, mas tem pessoa que não liga muito. Mas Deus se importa com as duas. Tem pessoa que, corto assim, corto ali, não ligo. Mas tem pessoa que cuida bastante do cabelo. Mas Deus, ele se importa. Ele se importa com cada fio do seu cabelo. Que esse está mais arrepiado, esse está mais para cá, então esse aqui já não está mais bonito. Então, chega de vida para ele. Vamos botar um outro bonito. Pensa bem. Já ouviu falar quantos fios de cabelo nascem? A gente perde bastante cabelo, né? A gente só vê aquilo que a gente perde. A gente vai lá no ralo, quando toma banho, principalmente, né? As meninas que têm cabelo bem comprido, vê aquele monte de cabelo no ralo. Mas você sabia que nasce muito mais cabelos do que você perde? Claro que com o tempo vai diminuindo, e tem umas pessoas que diminuem bastante. Mas, enfim, não é essa a questão. Deus está cuidando de tudo. Está cuidando de tudo. Se você pôr a mão assim, bem de levezinho no couro cabeludo, você vai perceber que está nascendo um monte de cabelo. Está entendendo o cuidado de Deus? O que eu quero te mostrar? É que aqueles que não prestam mais, cai e vai embora. E ele continua gerando novos. E ele está cuidando de tudo. Quer dizer, se ele cuida, se ele tem o cuidado dos fios de cabelo que existem na nossa cabeça, imagina da nossa vida. Imagina da sua vida financeira, imagina da sua família, imagina do seu corpo, da sua saúde. Está entendendo o cuidado de Deus com você? Então você não é um acidente. Deus se importa com você. 4. 1 João 4:9. Deus deu tudo por você. Tudo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ele entregou tudo que ele tinha de mais precioso. Nós que temos um filho só, sabemos que, imagina você dar o seu único filho. E ainda até uma brincadeira que um dia o seu Jorge falou, você só tem uma filha e vai deixar ela morrer, que eu tinha tacado veneno na casa. Mas eu falei, não, seu Jorge, mas nem que tivesse 10, né? Não ia querer matar. Quem tem 5, quem tem 20, quem tem... Não ia dar um filho por amor de ninguém. Pelo contrário, a gente é capaz de dar a nossa vida pelo nosso filho. É ou não é?
aconteceu uma coisa assim bem tensa lá no retiro, que teve um vendaval aqui no domingo, né? Teve aqui também, né? Uma tempestade, e aí uma árvore de lá do meio, do nada assim, saiu a árvore levantou com raiz e tudo no meio daquela tempestade e veio para cima do galpão onde a gente estava. E veio com tudo. E aí a gente só viu aquele barulhão de telha caindo, assim, aquele negócio horrível. E vocês sabem que eu tive no acidente da igreja, né? Lembra aquele acidente do telhado que caiu? Na hora, a Bruna estava assim, bem longe de mim. Na hora que eu ouvi aqueles estrondos, aquele barulho, eu só tive uma reação. Eu pulei em cima dela e fiz assim, ó, porque na minha cabeça, se cair, vai cair em cima dela, mas vai cair em cima de mim, mas eu protejo ela. Esse é um sentimento de uma mãe, de um pai. Não tem importância que eu vou me machucar, mas eu vou proteger o meu filho, custe o que custar. E aí o que Deus fez? Deu o filho dele para nos salvar. Você faz qualquer coisa para proteger um filho seu, mas ele falou, não, eu vou dar. Porque através daquele filho, o que aconteceu? Ele ganhou muitos filhos, muitos filhos. Através de Jesus, hoje, nós somos chamados filhos. Nós fomos feitos filhos de Deus por causa do filho dele. Ele não teve medo de nos dar. Sexto, aos olhos de Deus você é precioso. Isaías 43:4. Visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Você é mais importante do que qualquer coisa para Deus. Lembra daquela história que Jesus disse que ele deixa as 99 ovelhas no pasto e vai atrás de uma ovelha perdida? Não importa qual é a situação ou o que você esteja passando, Deus, ele se importa e ele cuida de você. Ele não te abandona, ele está com você o tempo todo. Você é precioso aos olhos dele. Amém? Sexto, Deus está com você. 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Nós somos chamados filhinhos. Ele tem um cuidado precioso com cada um de nós. Ele nos ama a tal ponto de que ele é capaz de travar uma guerra para nos proteger, para nos salvar, para nos amar. Então a gente nunca pode esquecer isso. Sabe aquele momento em que você está lá triste, desanimado, achando que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim? Eu sou um erro. Você está vendo que a gente vai, através da palavra de Deus, aí a palavra mais gostosa, do manual da vida, você vai desmentindo todas essas mentiras que o diabo impõe na mente da gente? Porque da importância da gente ler a palavra, da gente mergulhar na palavra de Deus. Porque quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, quanto mais eu entendo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me envolvo com a palavra de Deus, menos o diabo me engana. Porque as vozes vão vir. Ou você acha que eu não ouço essas vozes de que eu não sou importante, de que eu não tenho valor, de que Deus não se importa comigo? Só que aí essas vozes vêm, mas eu combato ela com a palavra de Deus. Se eu estiver envolvida com a palavra de Deus, se eu estiver linkada com a palavra de Deus, como a gente ouve tudo que tem tanta coisa lá fora, tanta informação lá fora, se eu, em vez de me preocupar com tanta informação que tem lá fora e me preocupar com as informações que estão aqui, a minha vida vai se tornar muito mais fácil.
Eu vou desmentir todas as mentiras que o mal, que o diabo, que o mundo tenta impor sobre mim com a palavra de Deus. No 7, 1 Pedro 2,9. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos luz nesse mundo, somos nação santa, geração eleita. Tá entendendo? Tudo isso que eu estou te falando agora é a resposta de quem nós somos para Deus. Quem Deus, o quanto Deus considera você, quem Deus considera que você é. Se eu perguntar ali, Rafa, o que a Fábia é? Você vai dizer, ela é minha esposa, ela é minha amada, ela é o amor da minha vida, ela é... Então agora a gente está tendo aqui a resposta, o quem nós somos para Deus. É como se Deus estivesse falando aqui com você e dizendo assim, olha, é isso aqui que eu penso de você, é essa consideração que eu tenho de você, é isso que você é para mim. Está conseguindo entender o meu raciocínio? 8. Você é um filho de Deus. 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai tem concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Ninguém nasce como filho de Deus, por natureza humana. Somos criaturas de Deus. E depois somos feitos filhos de Deus, filhos unigênitos, através do Filho unigênito, amém? Então, nós nascemos criaturas de Deus. Eu abro a minha boca e confesso, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. A partir daquele momento, eu me faço filho de Deus e passo a ser, então, um filho. Um filho. Um filho ao ponto de que o pai dá tudo por ele. Não dá tudo para ele, para não estragar, mas dá tudo por ele, faz tudo por ele. Amém? 9. Por você foi pago um alto preço. 1 Coríntios 6:20. Vocês são comprados com alto preço. Deixa eu ler daqui. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus com os vossos corpos, com o vosso corpo. O nosso corpo tem que servir para quê? Para agradar a Deus, para louvar a Deus, não para me expor, envergonhar. E aí, a maior, exemplo agora foi o carnaval que acabou, O que essas pessoas fazem com seus corpos? Glorificam a Deus? Envergonham a Deus, é ou não é? Então, ele já nos ensina aqui que a nossa vida, o nosso corpo, o nosso falar, o nosso agir, o nosso andar, tudo tem que ser para glorificar a Deus. Porque Ele me amou, porque foi pago por mim um alto preço. E aí, veja que antigamente pagava-se um preço para comprar um escravo. Foi-nos pago um alto preço, não para ser escravo, para ser livre. Não é incrível? Para ser livre, Ele nos tirou das garras do diabo. Então você não precisa mais ficar debaixo das garras do mal. Você não precisa mais ficar embaixo da imposição do mal. Já foi nos pago um alto preço. 10. Deus não se esquece de você. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você.
Hoje em dia a gente vê muitas mães que abandonam seus filhos, que abortam seus filhos, que deixam o filho na maternidade, foge, vai embora, ou simplesmente larga os filhos por causa de drogas, por causa de outros homens. Mas Deus nos mostra e nos deixa muito claro que ainda que isso aconteça pela maldade da humanidade, Ele jamais se esqueceria da gente. As mães sabem muito bem que quando você está amamentando, a criança não precisa nem chorar, você já sabe que é a hora de mamar. Por causa das dores, ou porque o leite começa a sair. Então, não tem como você esquecer de dar mamar para o neném. Principalmente uma mãe que amamenta. Não dá para esquecer. Porque o leite começa a sair. Mas, ainda que isso aconteça, Ele não se esquece da gente. Ele não esquece de você que está lá sozinha no canto, perdida, chorando, sofrendo. Ele não esquece de você. Ele está preocupado com cada detalhe da sua vida. Amém? 11. Deus lhe deu amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não está só nem desamparado nessa vida. O amor de Deus é forte e supre sua maior necessidade, a vida eterna. Hoje ainda eu mandava um áudio para uma amiga minha, cristã, convertida. Aliás, assim que eu me converti, o primeiro trabalho evangelístico que eu comecei a fazer, a gente chamava de núcleo, era na casa dela, e ela está em estado terminal. Daquela situação que o médico fala, pode ir para casa, que não tem mais o que fazer. Eu creio no poder de Deus, que Deus pode curá-la, mas quando eu fui falar com ela, a primeira coisa que eu disse para ela, eu disse: amiga, não se esquece que o maior milagre da humanidade é a salvação da nossa alma. Não importa o que vai acontecer. Se Deus vai fazer um milagre da forma que as pessoas querem ou o maior de todos os milagres. Lembra que eu sempre falo isso, sempre. O maior milagre da humanidade não é uma cura, não é uma prosperidade, não é a transformação de um casamento, não é nada visível. O maior milagre da humanidade é a salvação da nossa alma. Foi por isso e para isso que Ele morreu na cruz. As outras coisas são só consequências, mas o que realmente João 3,16 quer nos dizer é que a maior verdade, o maior milagre é a vida eterna. Então não importa o que vai acontecer daqui para frente, talvez ela trave ainda uma batalha muito difícil, mas o importante é ela entender e saber para onde ela vai. Se curada ou não curada, não cabe a mim. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é preciso fazer. E morrer, todos nós vamos morrer. Às vezes parece frieza, mas também é uma frase que eu sempre digo: a morte, ela só precisa de uma desculpa. Pode ser um câncer? Triste, mas pode. Pode ser um acidente de carro, pode tropeçar e cair. A gente não sabe qual vai ser a desculpa. A gente não sabe. Ela vai precisar de uma desculpa. Mas o importante não é isso. O importante é para onde vai a sua alma. Porque Ele fez tudo isso que Jesus fez, morrer na cruz, sofrer tudo o que Ele sofreu, derramar até a última gota de sangue, foi única e exclusivamente pela salvação da sua alma. Amém? E finalmente o 12. Você é muito importante para Deus. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos
nos entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Juntamente com Cristo, Deus lhe deu vida e ainda acrescentou um monte de bênçãos. Essas são as dádivas incontáveis do Pai para você, porque Ele tem amor sem fim. Olhe para Jesus e entenda o quão valioso você é para Deus. Ele se importa com você, compreende as suas fraquezas e te ajuda a prosseguir. Confie no Senhor, não existe outro amor tão grande assim. Amém? Porque não importa o que você estiver passando, Ele está vendo. Não importa a dor que está dentro de você, Ele está te vendo. E daí nessa noite, eu já respondi para vocês quem você é para Deus. E aí você vai ter que responder agora quem Deus é para você. Porque talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas fique difícil também você responder quem Deus é para você, se talvez você não o conheça de fato e de verdade. Você não saiba de verdade quem Ele é. Você não tenha tido um encontro real com Ele. Então é difícil, por exemplo, chegar pro prefeito e falar: tá, prefeito, o que eu significo pro senhor? Ou pro presidente, uma pessoa que eu nunca vi na vida, né? Porque ainda o prefeito eu já vi pessoalmente, já conversei e tal, mas e o presidente? Nunca vi na vida. E eu chegar para ele, chegar assim e falar: tá, senhor presidente, o que eu sou para você? Ele vai olhar e falar: um voto? Um número? Um CPF? Um título de eleitor? Ele não sabe quem eu sou para ele. Mas você sabe quem Deus é para você? O que Ele significa de fato e de verdade para você? Então, ainda dentro disso, eu vou chamar vocês para orar, é claro, é óbvio, né? Mas eu gostaria que você, nesse momento de oração, você aprendesse a fazer uma renúncia. Que você pudesse renunciar tudo aquilo que te impede de se aproximar de fato e de verdade de Deus. Porque não tem pessoas assim que você olha e você diz assim: ah, essa pessoa eu não quero muito contato porque eu não conheço ela. Talvez ela, olhando de longe assim, ela parece ser uma pessoa bem brava, uma pessoa bem séria. Então é melhor a gente manter um contato de longe. Parece ser uma pessoa severa. É melhor a gente ter um contato, porque vou ter que ter um contato, mas de longe. E aí talvez seja isso que você esteja fazendo dentro da igreja. Tendo contato com Deus, porque eu preciso ter um contato com Deus, né? Ah, imagina, né? Eu preciso falar com Deus de vez em quando, né? De vez em quando tem uns pedidos aí para fazer para Deus. De vez tenho que cumprir minhas obrigações evangélicas. Mas você não tem tido um relacionamento profundo com Deus, porque você tem guardado essas reservas dentro de você. Você tem guardado talvez mágoas. Posso contar uma coisa para vocês? Sabia que tem gente que tem mágoa de Deus? E não é difícil ter mágoa de Deus. Sabe aquela criança mimada que o pai não dá o presente que pediu? A criança fica chateada. Será que a gente não é uma criança mimada de repente? Uma criança que fica perguntando: por que Deus, o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Por que isso aconteceu comigo? Por que Não tem porquê. Tem para quê? Muitas coisas você nunca vai entender por quê, mas vai entender para quê. Para que haja um crescimento, para que haja um desenvolvimento, para que eu possa me dedicar mais à obra de Deus, para que eu me aproxime mais e mais de Deus. E isso pode ter certeza, pode botar no topo da sua lista de respostas. Sempre, tudo vai ser para me aproximar mais e mais de Deus.